Seja muito bem-vindo, aluno! Eu sou o professor Michael, trazendo para vocês mais um desafio de matemática top. O desafio de hoje é calcule o valor de x nessa equação exponencial muito louca. Pause o vídeo, tente resolver e depois vem acompanhando toda a resolução bisuradaça. Já chega com o like e vamos juntos para resolver esse desafio. Se você quer ter outros desafios desse tipo, clica na playlist que eu coloquei aqui em cima e vamos para cima, vamos embrasar, irmão. Vamos resolver esse desafio então, sem muitas delongas. Primeira coisa aqui, que é o primeiro pulo do gato, talvez fundamental para você poder resolver essa equação aqui, é você pegar toda essa equação e fazer o quê? Chorar? Não. Pegar toda essa equação e dividir por 9 elevado a x. Aí tu vai falar, tá, Michael, mas que bagaça é essa? Presta atenção, eu posso dividir toda a equação por 9 elevado a x, porque 9 elevado a x é um número positivo. Eu só não podia fazer se pudesse zerar, mas não tem como aquilo zerar. Quando eu dividir todo mundo por 9 elevado a x, veja que vai ficar o seguinte, pequeno gafanhoto. Vamos ficar com a seguinte configuração. 9 elevado a x dividido por 9 elevado a x, você concorda que vai dar 1. E aí vai ficar 15 elevado a x sobre 9 elevado a x. Tudo isso é igual a 25 elevado a x sobre 9 elevado a x. E aí, nós vamos apelar para uma seguinte situação. Lembra da propriedade de uma potência de uma fração? Você eleva o de cima e eleva o de baixo. Isso implica dizer que se eu tenho uma fração onde tanto o numerador como o denominador estão elevados ao mesmo expoente, eu posso voltar para cá. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, jovem? Eu quero dizer que eu posso escrever isso da seguinte maneira, ó. 15 sobre 9 elevado a x é igual a 25 sobre 9 elevado a x. Por quê? Porque tanto aqui quanto aqui, o numerador e o denominador estavam elevados ao mesmo expoente. Você concorda comigo? Então, eu fiz o que estava ali na parte azul. Eu simplesmente coloquei na fração elevado. Fica mais tranquilo. Agora, preste atenção. Continua pensando na seguinte ideia. Olha o que eu posso fazer. 15 e 9, eu posso simplificar isso por 3. Aqui eu não posso simplificar, mas veja o seguinte, ó. Espera aí, deixa eu apagar essa linha esquisita que eu fiz aqui. Eu vou ficar com 1 mais 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Tudo isso elevado a x. Só que 25 e o 9 eu não consigo simplificar. Mais o 25 eu posso falar que ele é 5 ao quadrado e o 9 eu posso falar que ele é 3 ao quadrado. Ah, Michael, mas por que isso? Porque você fatora. Ó, 25 por 5 dá 5, por 5 vai dar 1. 5 vezes 5 eu posso falar que é 5 ao quadrado. 9 por 3 dá 3, por 3 vai dar 1. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, escreve aquilo ali como 5 ao quadrado elevado a 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. Mas espera aí, se eu utilizar a mesma ideia, ó, tanto em cima quanto embaixo, o que está acontecendo? Em cima e embaixo estão sendo levados pelo mesmo expoente. Então, eu posso aplicar isso aqui novamente. Então, eu vou fazer assim, ó, 1 mais 5 terços elevado a x. Tudo isso é igual a 5 terços elevado a 2, mas também elevado a x. Tranquilo? Eles estão elevados ao quadrado e elevado a x. E agora, galera, aqui a gente vai fazer uma parada que é o seguinte. Pela propriedade da potência de potência, se eu tenho aqui ó, uma potência elevada a um expoente, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Só que isso daqui, já que eu posso multiplicar os expoentes, daria a mesma coisa que se fosse a elevado a m elevado a n, m vezes n. E se fosse n elevado a m, quando eu multiplicasse, também ficava o quê? N vezes m. Afinal, a elevado a n vezes m, com uma multiplicação, eu posso mudar ele de lugar. O que eu estou querendo dizer com isso, jovem? Eu estou querendo dizer
que você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o x que está aqui fora, jogar para dentro e o 2 para fora, que não vai interferir. Vai ficar 1 mais 5 terços elevado a x é igual a 5 terços elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Tanto faz, é equivalente, porque x vezes 2 dá 2x. E 2 vezes x também dá 2x. Então, vamos pegar agora essa equação e escrever ela aqui, porque a gente chegou na metade do desafio. Não desanima, cara. Você está vendo aqui todo o passo a passo. Chega o like, se inscreve no canal se você não for inscrito para aprender muita matemática, que a gente resolve muita coisa. Fica ligado, é só bizu certeiro. E agora a gente vai apelar para uma técnica muito utilizada para a resolução de equações exponenciais, que é a substituição de variável. Tem até um vídeo aqui no canal top envolvendo essa técnica aí. Vou colocar aqui também no card para você. Veja o seguinte agora. Ó. Eu vou fazer uma troca. Eu vou falar que y é a mesma coisa que 5 terços elevado a x. Quando a gente faz isso, é porque quando a nossa equação está esquisita, a gente faz a troca para ver o que vai acontecer. Então, eu vou ficar com 1 mais 5 terços elevado a x, eu posso chamar de y, e 5 terços elevado a x, lembrando, presta atenção, isso aqui de dentro é y, então agora vai ficar o y ao quadrado. Show? E aí você pode organizar essa brincadeira fazendo o seguinte, ó, deixa zero aqui, vai ficar y ao quadrado, o outro y vem para cá trocando sinal e o 1 também. E virar uma equaçãozinha do segundo grau, que a gente vai resolver para ver que bicho dá. Fazendo aqui o delta dessa equação, lembrando, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ah, Maicon, mas quem é b, a e c? A gente tem assim, ó, ay ao quadrado mais by mais c, tudo isso igual a zero. Pode estar para cá ou para cá, tanto faz. E aqui eu botei o y porque é a nossa letra que está aqui. Então, quando eu for calcular o delta, delta vai ser igual a b ao quadrado, quem está antes do y aqui é o menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c que vale menos 1. Show? Delta vai ser igual a 1, 4 com 1 dá 4, com 1 dá 4, e menos com menos na multiplicação dá mais. Delta é igual a 5. Aí o aluno fica, meu Deus, delta é igual a 5, está errado. Não, não está errado. Não é toda equação que o delta não dá uma raiz exata, quer dizer que está errado. Tanto que aqui a gente vai continuar o cálculo, mesmo o delta não dando raiz exata. Então, a gente vai partir para calcular o valor de y. Como a gente calcula o valor de y? Você vai ter um y1, que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e você vai ter um y2, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Show de bola? Fazendo aqui, ó, o y1 menos b, só que o seu b é menos 1, então vai ficar menos 1 mais a raiz do delta, que deu 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui vai ficar 1 menos a raiz de 5 sobre 2, porque aqui só mudou o menos aqui, né? Então é só repetir ali. Mas aqui você tem que ter uma análise, que é o seguinte. Qual dos dois valores você vai utilizar? Primeira coisa que você precisava se ligar aqui, de uma sagacidade, raiz de 5 não é exato, mas olha só, raiz de 1 dá 1, beleza? Então você tem aqui o raiz de 1, nem vou usar o raiz de 1, vamos colocar o raiz de 4, que fica melhor. O raiz de 4 dá 2, e aí eu tenho raiz de 5, e aí eu tenho raiz de 9, beleza? Que são raízes exatas. Aqui dá 2, e aqui dá 3. O raiz de 5 ele é menor que o raiz de 9, porque se as raízes têm o mesmo índice, você olha de dentro, e ele é maior que o raiz de 4, porque 5 é maior que 4. Então, o valor da raiz de 5 é um número que está entre 2 e 3. Se eu faço 1 menos o número que está entre 2 e 3, 2, alguma coisa, o valor vai dar negativo. Por causa que isso aqui, ó, se fosse aqui, por exemplo, menos 2,4, aqui, ó, mais 2,4. Com menos ia virar menos 2,4. Ia ficar negativo. Então, por que eu não posso utilizar esse valor de y? Porque, lembra, y é igual a 5 terços elevado a x.
independente do valor que eu coloco no x, os 5/3 é um valor positivo. E se a sua potência tem base positiva, o resultado sempre vai dar o quê? Positivo. Simples. Então, o nosso valor de y que a gente vai utilizar, ele é o quê? O nosso y vai ter que ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Mas isso aqui é o valor de y. Não acabou ainda a questão. Veja que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o valor de y. Só que 1 mais raiz de 5 sobre 2, o y eu chamei ele de quê? 5/3 elevado a x. E agora a gente vai apelar para uma técnica muito interessante, que é o quê? Passar log de base 10 dos dois lados da igualdade. Quando a gente tem uma igualdade onde aqui está a tua incógnita, né? Mas a base aqui não dá para deixar igual, a gente costuma apelar por log. Show de bola? Mas fica tranquilo, eu vou fazer assim e depois vou te explicar uma outra coisa, que é o seguinte, ó. Aqui eu podia fazer log aplicando log dos dois lados, log decimal, que eu não preciso colocar a base, que é 10. Então, eu tenho log de 1 mais raiz de 5 dividido por 2 na base 10, tem que ser igual a log, passando o log dos dois lados da igualdade, a log de 5/3 elevado a x na base 10. Aí nós precisaríamos também utilizar a propriedade do log. Se eu tenho um expoente no meu logaritmando, eu passo ele para frente multiplicando. Um expoente aqui em cima vem para frente multiplicando. Então, isso vai implicar no seguinte, ó. Vai implicar que log de 1 mais raiz de 5 na base 10 é igual a x vezes log de 5/3. Tranquilo? Lembra, a gente quer calcular o valor de x. Então, pega todo esse valor aqui, que está multiplicando x, e passa para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com log, aqui faltou 2, né? Log de 1 mais raiz de 5 sobre 2, dividido por log de 5/3. Tudo isso é igual a x e essa é a nossa resposta, pequeno gafanhoto. Com um log na base 10, log decimal, a gente consegue facilmente calcular isso na calculadora. E aí, se fosse uma questão de concurso ou algo do tipo, ele ia te dar esses logs aí para você efetuar os cálculos. Tranquilo? Tranquilo nem tanto, né? Olha o tamanho da questão. A gente tem o pulo do gato aqui, altos pulinhos do gato no meio da questão, questão muito bonita, muito bacana. E aqui no finalzinho, se você não tivesse a sacada de aplicar o log dos dois lados, o que você podia fazer? Presta atenção. Você podia lembrar a definição de log. Ó. Partindo daqui agora, ó. Log de a na base b igual a x, ele é igual ao quê? É a mesma coisa que b elevado a x igual a a. Base elevado a um expoente é igual a um logaritmano. Então, o que está acontecendo? Se eu tenho aqui alguma coisa elevada a um expoente igual a outra coisa, eu podia escrever isso daqui como log de 1 mais raiz de 5 sobre 2 na base 5/3 igual a x. E aí eu pegaria esse log aqui, ó, eu pegaria esse log aqui, que é log de 1 mais raiz de 5 sobre 2 na base 5/3, mudaria ele para a base 10, aplicando a mudança de base. E aí vai cair certinho nisso daqui. Show? Então, cara, questão muito bacana. Me fala aí o que você achou dessa questão. Você tem que dominar vários conteúdos. Eu vou listar várias aulas aqui do canal que vão te ajudar a trabalhar com isso. Aula de equação, aula de log, aula de equação de segundo grau, entre outras coisas. Questão muito bonita, muito bacana. Com certeza merece seu like esse desafio, não merece, cara? Então deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse desafio. Deus te abençoe. Te espero numa próxima videoaula e fui!